Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Num tempo de silêncio, rezemos pedindo ao Senhor a graça de, através do Espírito Santo, compreender essa palavra e deixar essa palavra nos salvar, deixar essa palavra nos pôr no caminho da fidelidade a Ele. Amém. Queridas irmãs e irmãos, celebramos hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo, neste dia em que celebramos também a festa do Divino Pai Eterno. Lá em Trindade, nós celebramos essa festa no dia 29 mesmo, para que hoje tivesse a liturgia solene do Pai Eterno. Hoje, nós meditamos e contemplamos o mistério da nossa relação com Deus através do nosso sofrimento. Irmãs e irmãos, não tem nada mais difícil hoje do que falar disto para o mundo, do que pregar isso para o mundo. Ser fiel ao plano de Deus em minha vida, em minha missão, no meio da provação e do sofrimento. Eu tenho repetido todos os domingos a vocês na pregação: a maior causa de abandono da fé, de abandono da igreja, é gente
querendo ficar livre do sofrimento, e para ficar livre do sofrimento, joga tudo fora, inclusive a religião, e principalmente Pedro e Paulo, dois santos, dois apóstolos, que viveram a fidelidade. Primeiro, viveram uma amizade com Jesus, viveram uma amizade íntima de convivência com Jesus. Pedro, convivendo com Jesus fisicamente 3 anos como apóstolo, e Paulo, uma intimidade na fé, como nós, que não convivemos os 3 anos com Jesus, mas na fé experimentamos Jesus. Os dois uniram suas vidas através do martírio. As leituras que ouvimos hoje, a primeira e a segunda leitura, contam para a gente as tribulações de Pedro e de Paulo. Mas essas duas leituras também poderia ser, e pode ser colocada, como leituras contando a tribulação e o sofrimento seu por causa de Jesus. Vamos começar pelo Evangelho. Quem é Jesus? Quem é a igreja? Vamos lá? É por causa de Jesus e da igreja que é possível levar uma vida de fé às últimas consequências, inclusive ao derramamento de sangue pelo martírio. Número 9 do seu folheto, faz poucos domingos nós vimos esse texto contado por Lucas. Agora nós vemos esse mesmo texto contado por Mateus. Se você pegar as leituras que ocorrem ao longo do ano, nas missas diárias ou na missa do domingo, esse texto é o que mais se repete ao longo do ano. E não é à toa, porque esse texto, ele tem um papel de pôr a gente diante da renovação da fé, da profissão da nossa fé. Vamos lá? Mateus 16, 13 e 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Algumas variantes diferentes de Lucas, mas com a mesma ideia. As pessoas não estão entendendo quem é Jesus. Os milagres, os prodígios, os sinais que Jesus realiza, as pessoas não estão acolhendo Jesus e a revelação que Jesus está fazendo de si. Estão confusas. Versículo 15. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, brada toda a igreja, bem bonito: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pelos lábios de Pedro, a igreja crê. Pelos lábios de Pedro nós ouvimos o que é que a igreja acredita. Quem é Jesus para nós? E Pedro não só diz quem é Jesus, mas diz quem é Deus para nós. Diz que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Eu sempre pergunto, e não é demais, porque a palavra põe a gente diante disso. Se alguém te perguntar quem é Deus para você quem é Jesus, eu dizia isso há 3 domingos atrás. Geralmente nós respondemos um monte de coisas, de atributos a Deus, mas nós não falamos quem é Deus.
É como se perguntasse por uma pessoa, você conhece o Zé? O Zé, o filho do Mané, sobrinho da Luzia. A gente fica falando características. O moreno, aquele branco, o do olho claro, não é? O negro. Assim também com Jesus. A gente fica falando características externas. Nós não temos o vigor do testemunho da fé. Quem é Deus para você? Quem é Jesus? Deus para nós é a Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. O Pai que cria, Jesus que resgata do pecado e salva, o Espírito Santo que nos une na igreja. E essa é a noção de Deus que nós devemos ter. Versículo 17. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, leia comigo, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Essa pergunta vale para mim e para você. O que eu e você sabemos de Jesus, nós o aprendemos do Pai que está no céu, ou o que você sabe de Jesus, você sabe porque algum ser humano contou para você? A compreensão que você tem sobre Jesus, a sua relação com Jesus, ela é uma experiência profunda de amor, de amizade com o Divino Pai Eterno, que o Pai, você o experimenta, dando Jesus como seu Salvador, como Messias. A compreensão que você tem da fé é resultado da relação sua com o Divino Pai Eterno. Até porque a única coisa que Jesus veio fazer nesse mundo, que ninguém mais poderia fazer, é nos levar ao Pai. Curiosamente, Jesus nos leva ao Pai, e o Pai nos faz conhecer em Jesus o plano dele da salvação, e nos dá o Espírito Santo para que a gente se mantenha no caminho da salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Ninguém chega ao Pai eterno senão através de Jesus. Porque a obra de Jesus é nos fazer conhecer o divino Pai eterno. Se você é daquelas pessoas que quando alguém te pergunta quem é Deus para você, você se embaraça, é porque está péssima a qualidade da sua relação com o Pai eterno, com Jesus e com o Espírito Santo. Quando você convive, quando você estabelece uma relação de amizade com Deus, é como uma família. Você diz: não, esse eu conheço demais, é da minha casa. Não, eu não tenho dúvida. Alguém te diz sobre uma pessoa que você conhece muito, uma coisa horrorosa, você diz assim: olha, desculpa, mas eu vou duvidar de você. Porque conhecendo essa pessoa do jeito que eu conheço, ela não faria isso nunca. Assim também deve ser a nossa relação com o Pai, com Jesus e com o Divino Espírito Santo. O que eu sei sobre Jesus, eu sei porque o Pai Eterno me deu a conhecer. Ou o que eu sei sobre Jesus, eu sei porque cada vez que eu ligo a televisão, o rádio, ou um crente bate na porta da minha casa, o que ele buzina no meu ouvido, ou eu ligo a internet e vejo um trem novo, eu vou mudando de opinião. Qual é a firmeza das minhas convicções sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Pai Eterno, sobre o Divino Espírito Santo? Essa é a pergunta que a palavra faz para cada um de nós. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso,
mas o meu Pai que está nos céus. Versículo 18. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Sobre esta pedra construirei a minha igreja. Sobre esta pedra construirei a minha igreja. Não é demais repetir, né, gente? É muito comum você ouvir os irmãos evangélicos dizerem assim: vem aqui para a igreja, não importa se você é católico, evangélico ou espírita, placa de igreja não salva ninguém. Não dizem isso? A partir de hoje você vai dizer: olha, tem uma placa de igreja que salva, a placa da igreja que Jesus fundou, que Jesus construiu. E ele diz a Pedro, a São Pedro, o apóstolo, que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei. Primeiro ele diz que ele é o construtor, e ele diz a minha. Isso significa que Jesus tem uma igreja. Isso significa que existem igrejas que não são de Jesus. Tá claro? De verdade? Existem igrejas que não são a dele. A minha eu vou construir com os apóstolos, com o sangue deles. Jesus, isso é muito bacana. Quando nós conhecemos Jesus, chegamos, somos levados ao Pai. Jesus e o Pai nos dá o Espírito Santo e põe a gente na igreja. Então, conhecer a Deus, o resultado natural de quem conhece a Deus é viver na igreja. O número de gente no IBGE, a somatória na pesquisa que o IBGE faz sobre todos os anos, os dados e o perfil da população brasileira. Perguntam sobre religião, sobre tudo, não é? Mas o número que mais cresce nas pesquisas no Brasil é de cristãos que se dizem cristãos e que não participam e não frequentam igreja nenhuma. São chamados, eles se dizem de Cristo sem igreja. A partir de hoje, você vai ter que começar a dizer para as pessoas assim: olha, irmão, irmã, se você pensa isso, não existe a menor possibilidade de ser de Cristo sem ser da igreja. A menor. Porque a consequência natural de ser de Cristo é que Cristo faz de Pedro, de mim e de você material de construção da igreja dele. Eu sou, você é material de construção da igreja de Cristo. Pedra, barro, cimento. Eu sempre gosto de usar aquela expressão bem extravagante que vocês já me ouviram dizer. Você contrata um pedreiro bom, paga caro. Aí você vê o pedreiro lá fazendo sobretudo um canto da construção. Ele pega a colher, tijolo caro para danar, ele mete a colher e parte o tijolo no meio. Vai quebrando o tijolo até ficar só um pedacinho. Aí ele enfia aquele pedacinho e encaixa direitinho num canto, não é? Você vai e briga com ele e fala: rapaz, o preço que está tijolo, você quebra o trem desse jeito. E ele diz para você: olha, você desculpa, eu tenho segurança do que eu estou fazendo. Se você acredita e confia em mim, eu tenho um jeito de fazer que eu garanto o serviço que eu estou fazendo. Quando Jesus fala que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja, ele põe cada um de nós igual um tijolo, uma telha,
na mão dele, e você imagina você todo bonitinho, bonitinha, perfumado, empetecadinho, cheio de orgulho e vaidade, porque eu sou bom nisso, nisso. Jesus pega você igual um tijolo, mete a colher e arranca só um pedacinho assim e põe num canto. O resto seu é lixo. Você permitiria Jesus meter a colher assim e arrebentar um pedaço? Para fazer você de material de construção na igreja dele, você tem coragem de perguntar a Jesus: que tanto vai sobrar de mim? Porque às vezes a gente vem para a igreja e a gente não vem só com a humildade de ser um tijolinho ou uma colher de massa, não, ou um pedaço de pedra ou uma pá de cascalho para fazer um aterro. A gente vem para a igreja trazendo um caminhão de ideia, achando que na igreja a gente tem que enfiar tudo quanto é trem que a gente acha na igreja. E se o padre não fizer isso, eu deixo essa igreja e vou para outra igreja. A gente entra na igreja com a arrogância e a prepotência de que o palpite, isso vale também para mim, padre. Não estou falando de vocês, não, estou falando também de mim. E o que Jesus quer de nós, o que Jesus quis de Pedro, pode não ser o que Ele quer de você e de mim. Vamos ver? Versículo 17. Desculpe, 18. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Se você se põe nas mãos de Jesus e deixa Jesus fazer de você material de construção da igreja dele, o poder do inferno nunca vai te vencer. Se o poder do inferno está te vencendo, é porque você ainda não se colocou nas mãos de Jesus e não deixou Jesus meter a colher e arrancar de você o que não interessa para ele. Tá claro? De verdade? A nossa fé, e a gente assusta cada vez mais com a loucura que está acontecendo no mundo, a loucura, a insegurança que a gente tem com o mundo, a insegurança que a gente tem com o pai e a mãe, com os filhos, a insegurança que a gente tem com a igreja. Vocês sabem disso melhor do que eu. E o sofrimento que é de uma paróquia quando troca de padre. Será que o que vem vai prestar? E o padre vem, será que esse povo aqui presta? Porque a gente não se coloca no mesmo pé de igualdade de material de construção na mão do pedreiro. Deixa o pau quebrar na mão dele. É ele que vai separar o que em nós presta. O inferno não tem poder sobre a igreja. E é por isso que a gente não fica tirando capeta aqui toda hora, entendeu? Porque aqui capeta não baixa. Porque aqui é uma igreja que a mão de Jesus construiu. O inferno não fica arrastando o rabo toda hora aqui. Amém? Amém. Entendeu? Que não tem capeta que qualquer hora passa aqui e lasca a rabada, não. Tenha dó, minha gente. Essa crença no poder do capeta, fazendo tudo toda hora. Padre, eu acho que é o maligno. A pessoa conta como é que está a vida dela. Padre, só pode ser o diabo, só pode ser o maligno. Aí a gente vai escutando a pessoa, a gente diz lá no fim assim: meu filho, minha filha, meu irmão, tocando a vida do jeito que você toca, não precisa do capeta nem bufar pro lado da sua casa. Basta você vivendo mal do jeito que você vive, sendo ruim do jeito que você é, do coração duro do jeito que você é.
Basta você, não precisa do capeta nem acordar do inferno. Essa desculpa, essa transferência que nós estamos fazendo de tudo quanto é trem errado que tem no meio nosso, a gente fala que é o capeta, é o maligno. Gente, o capeta não acabou. O poder dele não é mais assim não. Agora, se o mal existe, ele é muito mais resultado da nossa dureza de coração e falta de coragem em nos colocar na mão de Jesus. Porque se a gente se colocar na mão de Jesus, Ele faz de nós material de construção da igreja dele, e o poder do inferno nunca pode vencer a igreja dele. Isso aqui faz você também olhar para a igreja e responder a seguinte pergunta: você acredita que a igreja é isso tudo que Jesus está falando? Qual é a opinião que você tem da igreja? Quando as pessoas começam a falar dos escândalos, dos erros, esses dias uma pessoa evangélica me contou nos dias da festa que tem um monte de situação sofrida da igreja e de nós padres aqui no Canedo. E a pessoa dizia: padre, eu sou da igreja tal, frequento e ajudo nos congressos que faz em todas as igrejas. Não tem um congresso que faz nas igrejas que os pastores não pregam citando como exemplo uma lista de membros da igreja católica que é raro feio, para desmoralizar a igreja de vocês. E você pode dizer assim: é verdade, tem mesmo, e nós somos fracos mesmo. Agora, a fraqueza é da pessoa, não é de Cristo e não é da igreja. A fraqueza é da pessoa, ainda que seja padre, ou um monte de ex-padre, ou padre atual, padre Antônio. Da igreja não. Da igreja prevalece a obra que a mão de Cristo constrói, e que nem o poder da fraqueza de padre, e nem o poder da fraqueza de membros da igreja, e nem o poder do inferno pode vencer a igreja. Tá claro? Você é daquelas pessoas que lê na internet, ou perde o sono à noite, fica assistindo aqueles programas de madrugada nos canais de televisão da igreja evangélica, metendo pau na igreja para chamar você para lá? Aí você, aqui dentro da igreja, sofre com os defeitos do padre ou de membros da igreja, e não fica aqui não e vai para lá. Aí lá você vai passar o resto da vida escutando falar do poder do dízimo e do poder do capeta se você não der o dízimo. São os dois mais poderosos dessas igrejas. É o poder do seu dízimo e o poder do capeta para arrebentar com você se você não der o dízimo. Não é não? O poder de Cristo, a obra que a mão de Cristo realiza, a força da ação de Cristo, inferno, capeta nenhum vence não, minha gente. Duvidar da igreja é duvidar das mãos de quem construiu a igreja. Isso não quer dizer que se você vê alguma coisa errada em mim, padre, ou em algum membro, você não tem o direito e a obrigação de me corrigir, ou de ir lá no bispo dizer ao bispo: Dom Washington, aquele padre precisa ser corrigido. Mas não duvide da igreja. Eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu prego isso me lembrando de tantos filhos e netos de vocês mais velhos aqui,
que vocês não deram conta de convencer seus filhos e netos sobre isso. E eles estão indo para outras igrejas. E ainda querendo entrar na sua casa e te ensinar o que é certo. E você não tem argumento para dizer, não é isso não, bichinho. Vem cá. Deixa eu ler o ABC para você. Deixa eu te ensinar o que é a igreja, o que é Cristo, o que é a obra de Cristo. Minha gente, a fraqueza da nossa família na fé é resultado da fraqueza dos nossos argumentos na fé. É resultado da fraqueza da nossa maneira de viver a fé em Cristo, na igreja que a mão dele construiu. Tá claro? Tá claro? Versículo 19. Eu te darei as chaves, leia a igreja, do reino dos céus. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Continua. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui nessa estampa tem sempre simbolizado São Pedro com as duas chaves na mão. As chaves do reino dos céus. E Paulo, a espada na mão e a palavra de Deus na mão. Pedro e Paulo. Fala. Você quer a bandeira? Pedro e Paulo testemunharam e testemunham a autoridade que Cristo deu a eles. Pedro e Paulo são testemunhas. Eles morreram mártires. Paulo foi decapitado. Pedro foi pregado na cruz de cabeça para baixo. Eles não foram para a igreja para fazer um voto e dar o dízimo e ir a pé para Divino Pai Eterno, para ficar livre dos problemas e ficar rico e milionário e ir para a igreja contando que depois que deu o dízimo e deu a oferta no pé do santo, a vida deles é só prosperidade, bênção e os problemas acabaram. Não. Pedro e Paulo deram testemunho de Cristo derramando sangue. Esse tipo de testemunho não interessa para o mundo de hoje. Talvez você não possa derramar sangue, ou nem precise, mas ao menos lágrima, ao menos suor. Eu te darei as chaves do reino do céu. Vocês se lembram ano passado quando eu preguei isso? O que significam as chaves? Que ligam na terra e ligam no céu. Desliga na terra e desliga no céu. O que significam? Os sacramentos. Como é que você se liga à igreja de Cristo? Pelo sacramento do batismo, da Eucaristia, do matrimônio, da confissão, do crisma, da unção dos enfermos. O que liga na terra, liga no céu. O que desliga na terra, desliga no céu. Acabou. É para sempre. O que Cristo opera na sua vida através da igreja, o que Cristo realiza aqui na igreja, ocorre no céu. O que Cristo liga aqui na terra, na igreja, opera no céu. Quinta-feira nós celebramos essa festa lá em Trindade e eu pregava fazendo a seguinte pergunta: quem de nós faz uma novena para o Divino Pai Eterno pedindo a graça de alcançar um milagre? E o milagre é que nada no mundo me faça desistir da minha fé e da minha perseverança na igreja.
Esse deveria ser um milagre que a gente deveria fazer promessa todo ano. A gente faz milagre e às vezes uns pedidos absurdos que a gente nem dá conta de pagar, para ficar livre de probleminhas ou problemões. Mas a gente não faz promessa pedindo esse milagre. Que a tribulação, o sofrimento, as dificuldades não me permitam jamais recusar Cristo, a igreja de Cristo, a fé na autoridade e no poder de Cristo, na igreja de Cristo, que liga na terra e liga no céu, desliga na terra, desliga no céu. Uma das grandes santas da igreja, diz que ela gostava de ouvir as pessoas contarem e perguntar: qual é o pior padre que você já conheceu? Que você conhece? Aí as pessoas contavam empolgados. Diz que ela ia longe para participar dessas missas do pior padre, porque uma coisa que mais impressionava essa santa era chegar lá com tudo difamação que ela escutou do padre. Chegava lá na igreja, ela participava da missa e na hora da consagração, na hora da comunhão, ela vinha, se ajoelhava diante para receber a comunhão e repetia: ó mistério tão grande, ó mistério tão grande, ó mistério tão grande. O Senhor usou uma porcaria tão ruim que nem esse padre para chegar a mim, porque a única coisa que o Senhor quer é chegar ao meu coração, para me ligar na terra e me ligar no céu. O Senhor usa até um padre ruim, até uma mãe ruim, um pai ruim, que tem um monte de erro, mas me fala de Jesus, me põe na catequese, reza comigo. Um marido tão custoso, uma esposa tão custosa, mas que o Senhor me liga na terra pelo sacramento do matrimônio com ele, com ela, e me liga no céu. O Senhor usa essa esposa, esse esposo tão ruim, para me ligar na terra e me ligar no céu. Entendeu, minha gente? Ó mistério tão grande, ó mistério tão grande, que o Senhor não desiste de mim e de você. Você fica olhando, esperando fazer uma ponte de concreto para passar a procissão mais linda com Jesus para chegar até você, e o Senhor quer chegar a você através de uma pinguelinha rachada. Entendeu? De uma estrada cheia de buraco. Sabe uma palavra assustadora? Como é que Paulo, na cadeia, esperando os soldados virem e levarem ele lá para fora, pôr a cabeça dele em cima de uma pedra, metem a espada, a cabeça dele sai rolando. Lá onde Paulo foi decapitado, nós fomos lá, né? Tem uma igreja enorme construída. Dizem que onde a cabeça de Paulo caiu, ela deu, é numa ladeira assim, ela deu 3 pulos. E cada lugar onde ela bateu, nasceu uma mina d'água. Se cortar a minha cabeça, ou a sua cabeça e ela cair, vai nascer o quê? Triste, né? O que nasceria? Né? O que nasceria? Se cortar nossa cabeça e ela cair, vai nascer o quê? Ó mistério tão grande. São Pedro e São Paulo. Aquela primeira leitura de Pedro na prisão, uma palavra tão forte. Pedro preso,
aguardando a sentença. Tiago já foi morto para agradar os judeus. Herodes já tinha mandado matar e torturar um punhado para agradar os judeus. Pedro na prisão, um monte de guarda vigiando. De repente, um anjo do Senhor apareceu, o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela de Pedro. Quando eu escutava essa leitura hoje, eu pensava assim, e te proponho agora, nas prisões que você se encontra nela, nas prisões das dificuldades que você tem de viver a fidelidade a Cristo na igreja, no seu casamento, na fé, na honestidade, na fidelidade a Cristo, quais são as suas prisões? Deixa o anjo do Senhor iluminar a sua cela. Deixa. Qual é a cela sua? Que você se sente nela, aprisionado pelas suas amarguras, pecados, fraquezas, misérias. Deixa o anjo do Senhor iluminar a sua cela. Deixa o Senhor tocar você e dizer: reage. Que você vai ser material de construção para a minha igreja. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, estabeleça sua aliança com Jesus agora. Peça a Jesus o milagre que você precisa receber na sua vida para ser fiel a Jesus na igreja dele, para ser fiel a Jesus na igreja no meio das suas tribulações, dos seus sofrimentos. Fale com Jesus, se entregue nas mãos de Jesus. Ele te ama, Ele te salva, Ele dá a vida por você e quer que você dê a sua vida para ser material de construção na igreja dele, vivendo o amor, a solidariedade, o perdão, a misericórdia. Se entregue nas mãos do Senhor. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade, pois somente tenho a ti, Jesus, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Mesmo que me faltem palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti, Jesus, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Fiquemos de pé. Pois somente
te louvem em verdade. Deixe o seu folheto no banco, estenda uma mão para a cruz, a outra para a bandeira de São Pedro e São Paulo. Renove a sua fé comigo, com todo vigor. Diga que você renuncia tudo aquilo que te afasta da comunhão com Jesus. Irmã, irmão, para viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus, você renuncia ao pecado? Renuncio. Para viver como irmã e irmão, na única igreja que as mãos de Jesus construiu, você renuncia a tudo que te afasta da comunhão com a sua igreja? Renuncio. Para ser fiel a Jesus, você renuncia a todas as falsas doutrinas e heresias? Renuncio. Para viver na igreja de Jesus e ser ligada na terra, ligado no céu, você renuncia a tudo que desliga você da comunhão com Cristo e da comunhão com a sua igreja? Renuncio. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Você crê em Jesus Cristo, o único Filho do Pai, nosso Senhor, aquele que nasceu da Virgem Maria, que padeceu na cruz, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo no meio de nós? Creio. Você crê no Espírito Santo? Você crê na Santa Igreja Católica? Creio. Você crê na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Creio. Você crê que só a igreja que Jesus fundou pode ligar você na terra e ligar você no céu? Creio. Levante as mãos mais alto e diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço eu te peço que restaure hoje que restaure hoje a minha ligação a minha ligação com o reino dos céus. com o reino dos céus. Restaure agora Restaure agora a minha comunhão com a igreja, a minha comunhão com a sua igreja, a sua igreja e o poder do inferno e o poder do inferno nunca poderá me vencer, nunca poderá me vencer. nunca vencerá a minha casa, Nunca vencerá a minha nunca casa. vencerá a sua igreja. Nunca vencerá a sua Nós igreja. somos a sua igreja. Nós somos a sua igreja. O inferno O inferno nunca nos vencerá. nunca nos vencerá. Amém, Amém. amém, Amém. amém.